E aí, pessoal, tudo certinho? Tranquilidade? Vamos para a prova da PM de Estatística do ano de 2021, a última prova da PM, tá? Temos aqui o cabeçalho da prova, né? O edital, conforme está o número aí, foi o 06 de 2021, tá? Temos aqui também a parte de estatística que caiu, né? Aparentemente, assim, parece ser um conteúdo pequeno, não abordou muita coisa. Teve até uma confusão com uma questão aí, por causa do negócio do edital. A gente vai ver isso daí no decorrer, né? Trouxe a questão aqui também e nós vamos explicar com calma aí qual que foi a situação dela, tá? Então tá aí o edital, o que foi para estudar, né? Da parte de estatística, né? Então antes dessa prova aqui, que vai acontecer, é bom você dar uma olhadinha, dar uma estudada, uma revisada, né? Sempre nas últimas provas, né? Nos últimos concursos, no caso aqui a banca é a própria Polícia Militar. Então dá uma olhada, uma estudada aí, né? Vamos aqui, então já para começar sem perder tempo com a primeira questão. Calcule a probabilidade de se obter soma 9 no lançamento simultâneo de dois dados usuais, 6 faces, né? Numerados de 1 a 6, um dado comum, e não viciados, em que o resultado do lançamento foi um número ímpar e um número par. Então vejam só, conforme deu, né, vai pegar um dado, o que está pedindo no resultado dele? A soma tem que dar 9. Tá? Então qual a probabilidade, né, o dado sendo normal, do lançamento do número ser um ímpar e um par? Veja só, para a gente calcular essa probabilidade, né, é uma fórmula simples, basicamente a divisão é o seguinte, o que você quer dividido pelo que pode acontecer, né? No termo técnico aí, ó, dividir o número de pontos pelo número total de resultado possível. O número de pontos é o que você precisa, o que você quer que dá. E quais são os resultados possíveis. Então, o que você quer, conforme o comando da questão? A soma 9 e um número ímpar e um par. Quais são essas probabilidades? De dar uma face de um dado, o 4, e no outro dado 5, o 5 e o 4, né? A ordem aqui pode ser as duas, né? E 3 e 6 e 6 e 3. Um número em cada dado, né? É o que você quer. E quais são as possibilidades? Se você for pegar cada dado com 6 faces, né? Os dois dados têm 36 possibilidades. Mas olha só a parte muito importante que induziu o erro nessa questão. Levou alguns candidatos a marcarem o gabarito diferente, tá? Só que essa questão tem um outro adendo aqui que eu já vou explicar. Então, ó, o resultado dos dois dados foi condicionado a um número ímpar e um número par. Então, isso vai reduzir o número de possibilidades se você for olhar em comparação com o contexto geral, né? As 6 faces de cada dado, combinados os dois, são 36 probabilidades. Com essa condicionante aqui que colocou, um número ímpar e um número par, diminui, tá? Então veja só, se você em cada dado, você vai ter na primeira parte aqui, sendo 4 e 5, 5 e 4, são 4 possibilidades, tá? Da soma dá 9. Só essas 4. Se você for pegar os outros números, né? Se der 2 e 1 e qualquer outro número no outro dado, o máximo que pode dar é 8. Então, são essas aqui, 4 possibilidades. A parte de cima da nossa equação aqui já está feita já. A parte de baixo. Como um lado tem que dar um ímpar e um par, em cada dado você vai ter 3 faces ímpar e 3 faces par. Então, para dar um ímpar em um dado e ímpar em outro, são 3 possibilidades, né, em cada dado. Com isso, você faz a multiplicação. 3 vezes 3 vai dar 9 possibilidades, né, no primeiro dado e 9 possibilidades no segundo dado. Aí depois você soma, tá? Então fica assim, 4 possibilidades na parte do que você quer e 18 possibilidades no que pode acontecer por causa dessa condicionante aqui, ó, que deu no lançamento do dado. Se não tivesse colocado isso daqui, ia ser as 4 possibilidades, ainda considerando, né, pedindo a soma 9, né? E as 36 possibilidades. Aí daria um outro resultado que a banca indicou como gabarito, tá? Então, veja só, fazendo a conta ali, 4 por 19, né? 4 por 18, você ainda dá para dividir aqui, né? Corta o 4 com 18 aqui, fica 2 nonos. Aí dá o gabarito letra B. Só que, conforme está escrito aqui, essa questão foi anulada pela banca, tá? A forma de resolver ela é conforme eu passei aqui. Qual foi o problema aqui, né? Um conteúdo fora do edital, alguma coisa que extrapolou a banca aqui.
se você for voltar no vídeo ali, percebam que essa parte de probabilidade aqui, né, conforme é só essa questão, não está no edital, tá? Então, assim, as bancas geralmente não costumam dar muita explicação, não anulou, né? Alguns recursos foram colocados alegando isso daqui, né, que a questão extrapolou o edital, saiu fora, tá? Mas em resumo da ópera é que a questão foi anulada. Mas a forma de resolvê-la aqui, conforme eu passei, está certinho. O resultado dela, aqui, ó, dá 2/9, seria o gabarito B, tá? Aí, conforme eu falei ali, ó, se não tivesse a condicionante aqui de dar no resultado do lançamento um número ímpar e um número par, você poderia considerar, né, as 36 possibilidades, né? 6 possibilidades de um dado, 6 de outro, 6 vezes 6, 36, né? Então é isso daí, tá? Vamos para a próxima questão. O acerto em provas de tiro é um requisito essencial para que um policial militar obtenha o porte de arma de fogo e possa exercer com segurança suas atividades de policiamento ostensivo. A tabela a seguir apresenta a distribuição das probabilidades para o número de tiros em 10 disparos realizados por discentes de duas turmas, primeiro pelotão e segundo pelotão, do curso de formação de soldados, né, do 28º RPM. Essa tabela de distribuição de frequência, ela vai trazer número de tiros certos do primeiro pelotão, segundo pelotão, né, e o total acumulado aqui. Tem um detalhe importante para poder observar, nesse número de tiros certos, né, percebam que esse símbolo aqui significa um intervalo. Aí tem uma barra vertical aqui, né, e um tracejado. Né, resumindo, né, em poucas palavras aqui. Quer dizer que o intervalo é fechado no 0 e aberto aqui. A leitura disso daqui se faz aqui, de 0 a 1 tiro. Tá? Ele faz até 2 aqui, mas como o intervalo é aberto, né, é até 1 tiro. O intervalo para 2 tiros seria nessa classe aqui. Tá? Então aqui vai de 2 tiros a 3, aqui de 4 a 5, de 6 a 7, de 8 a 9 e 10 tiros. Tá? O número não pode repetir, né, em uma linha aqui, em uma classe, né, diferente. Tá? Então muita atenção nisso daqui. Isso daqui induz ao erro a questão. Tá bom? Então tem que fazer a leitura desse jeito. Então vamos continuar aqui. Ó. Então, dada a tabelinha aqui, o resultado do primeiro pelotão e o segundo pelotão. Supondo que o aluno foi escolhido aleatoriamente nessas turmas, analise as assertivas a seguir e assinale V para verdadeiras e com F as falsas. Muita atenção! Um aluno foi escolhido aleatoriamente. Isso daqui é uma premissa muito importante. Tá? Quer dizer que pode tirar um aluno de qualquer um dos dois pelotões. Beleza? Então vamos para a primeira aqui. A probabilidade de um aluno ter realizado menos de 4 acertos é 0,14. Tá? Então olha só, menos de 4 acertos. Tá? Qual que é classes que a gente vai pegar? Então olha só, né, melhorando aqui para poder visualizar. Vai ser de 0 a 1, né, e de 2 até 3. Então, porque ela deu o seguinte aqui, ó, vamos voltar ali. Ter realizado menos de 4 acertos. Tá? Menos de 4 é até 3. Viu? Por isso que o nosso intervalo aqui, ó, tá? Ele vem só até aqui. Ok? Então, menos de 4. Então, vai de 0 até 3. Muita atenção nisso daí. Então, qual que vai ser? Vai ser o resultado do primeiro pelotão somado com o do segundo, né? A primeira classe do primeiro pelotão com a segunda classe e a primeira classe do segundo pelotão com a segunda classe, tá? Então, você vai pegar e vai somar. Como já está feito aqui, ó, no total, tá? É só você somar ali, né? 0,03 com 0,011. Então, você vai montar a probabilidade, ó, a fórmula da probabilidade, conforme eu já disse na outra questão. Vai ser o que pode, né, o que você quer, com o que pode acontecer. O que pode acontecer é o quê? É o total. Então, com menos de 4 acertos, dividido por 1 aqui, que é o total, né, que equivale a 100%. Tá? Então, se você for somar aqui também, ó, vai dar a mesma coisa. 0,2 com 0, aqui 0,2, 0,02 com 0,01, 0,3. 0,05 com 0,06 dá 11. Aí você soma aqui, ou somando os 4 aqui. Ok? Então, com isso, ó, a gente tem que a primeira ela é verdadeira, né? Um aluno ter realizado menos de 4 acertos é 0,14, tá? Que se você for transformar para porcentagem, é a mesma coisa que 14%, tá? Vamos para a próxima aí. Se o aluno escolhido é do segundo pelotão, a probabilidade de ele ter acertado no mínimo 6 tiros é 0,36. Muita atenção!
Conforme deu, né, no enunciado da questão, se um aluno for escolhido aleatoriamente nessas turmas, tá? E aqui falou que o aluno escolhido é do segundo pelotão. Aqui não está condicionando exclusivamente ao segundo pelotão o resultado final. A gente vai ver no desenvolver da questão aqui que na fórmula a gente vai considerar o resultado total, tá? Dentro das possibilidades, mas o que a banca quis dizer, né? Muita atenção às vezes com isso, né? Cabeça de banca a gente sabe como que é, a gente tem que aceitar, não adianta discutir. Discutir você discute no recurso muito bem fundamentado, tá? Mas aqui não é o caso. Então, ó, conforme eu já disse ali a questão da leitura do intervalo, né? Vamos para o intervalo que pediu aqui, ó, a probabilidade de ele ter acertado no mínimo 6 tiros, tá? Então vai ser, no mínimo, então vai ser a partir de 6. Então vai ser de 6 a 7, né? De 8 a 9 e de 10 tiros. Então, ele sendo do segundo pelotão, a gente vai trabalhar com essas classes aqui, né? Que vai ser 0,13 mais 0,19 mais 0,04, tá? Somado, né? O resultado, ele vem 0,36, você usando a fórmula, né, da probabilidade, 0,36 dividido por 1, que vai dar os mesmos 0,36, tá? Reforçando aí, ó, foi informado, né, que o aluno é escolhido aleatoriamente. Então, envolve as duas turmas. O total para colocar na fórmula vai ser o 100%, tá? Se o aluno for do segundo pelotão, envolve as classes do segundo pelotão dividido pelo total geral, né? Foi assim que a banca quis passar o resultado, tá? Teve alguns alunos que fizeram a prova que reclamou que a questão deveria ser dividida pelo total só do segundo pelotão, pelo 0,53, por causa desse enunciado aqui, ó, né? Se o aluno escolhido é do segundo pelotão, mas como foi colocado aqui antes aqui, ó, que o aluno foi escolhido aleatoriamente, né? Às vezes pode parecer um pouco dúbio, alguma coisa assim, mas você tem que aceitar e entender que foi a visão da banca em fazer isso daí. O aluno foi do segundo pelotão, usa as classes do segundo pelotão, dividido pelo total geral, tá? Então, com isso, o resultado fica 0,36, que dá o gabarito verdadeiro para essa alternativa. Vamos para a próxima aqui. A probabilidade de o aluno escolhido ser do primeiro pelotão e ter acertado no máximo 6 tiros é de 0,17. Aí a mesma coisa. Então você vai pegar os dados da classe do primeiro pelotão, né, que dele ter acertado no máximo 6 tiros. Então vai ser, se ele acertou no máximo, então vai ser até essa classe aqui, de 6 a 7 tiros, né? De 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, né? E de 6 a 7, no máximo, até 7 tiros. Então você vai somar 0,02 mais 0,05 mais 0,11 mais 0,12, tá? Sem terminar aqui, né, já dando o spoilerzinho que está aqui embaixo aqui, né, ele deu, ó, no máximo 6 tiros é de 0,17. Só de você somar aqui, ó, 0,11 com 0,12, já dá para ver que está errado. Então, às vezes, na hora da prova, você conseguir identificar isso daí, lendo com calma, né, tendo atenção, não precisa nem terminar, já pode marcar que ela é falsa. Só para terminar aí, né, dá 0,30 total, né, consequentemente falsa. Então, nosso gabarito ficou a letra D, as duas primeiras verdadeiras e a terceira F, beleza? A próxima questão. Dessa parte aqui, dessa questão, se quiser dar uma pausada no vídeo aqui, esse primeiro parágrafo aqui eu vou pular para não tomar muito tempo, né, vou para o segundo aqui, que é onde começam as informações importantes da questão. Em uma avaliação de orientação, o primeiro pelotão de curso de formação de soldados da 28ª Região de PM foi dividido em 4 grupamentos com 6 discentes cada. Cada grupamento foi avaliado em 5 percursos, sendo que o melhor grupamento em cada percurso é aquele em que o tempo de chegada no ponto final mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores para cada percurso. Essa parte aqui é muito importante, que mais se aproxima, tá? Então vai ter algumas variáveis aí que a gente vai considerar para ver o que será esse mais próximo. Sabendo que a avaliação foi estabelecida, que para a avaliação foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada um dos 5 percursos e tendo por base os dados estatísticos de 4 grupamentos fornecidos na tabela abaixo, marque a alternativa que representa o grupamento que apresentou o melhor resultado na avaliação. Então vejamos os dados estatísticos aqui. Do primeiro ao 4º grupamento, a média, né?
o que é a média? Né? Pegou todos os tempos e somou ali, então deu vários resultados, conforme falou ali. Então a média de todo mundo aqui foi 45. A moda, né? O que é a moda? Vamos colocar a definiçãozinha aqui, aquilo que mais aparece, tá? Então só para relembrar, então a média, como eu disse, divide o resultado pelo número de elementos desse conjunto, beleza? Aí dá esse aqui, né? Somou tudo e dividiu pelo número, né, de tentativas. A moda é o valor que mais se repete. Então conforme eles foram lá, o valor que mais repetiu para cada grupamento, do primeiro foi 40, o segundo 42, o terceiro 44 e o quarto também, né? E temos aqui também na tabela o desvio padrão, que foi a variação, né, conforme os resultados que eles tiveram. Uma hora foi um tempo, outra hora foi outro. Então qual foi o desvio padrão? Do primeiro grupamento 5, do segundo 4, do terceiro que foi 1, tá? E do quarto grupamento foi 3. Então olha só, se você pegar aqui o menor desvio padrão, foi do terceiro grupamento. A média foi 45, então em cima. E a moda, o tempo que ele mais fez foi 44. Conforme deu lá no enunciado da questão, né, que o grupamento, né, vencedor vai ser aquele que mais se aproxima, todo mundo fez a média. Né? A moda aqui, o mais próximo aqui foi do terceiro e do quarto grupamento. Mas como ele teve um desvio padrão menor, né, ele fez mais vezes mais próximos do tempo estabelecido, então a gente dá como alternativa certa a 39, tá? Da 39 o terceiro grupamento, beleza? Ó, confirmando, né, o gabarito, a letra B, terceiro grupamento, tá? Teve até uma trocazinha aqui, né, que misturou os grupamentos aqui, só para dar mais um empecilhozinho, mas tem que ver com atenção. Viu como é que é analisando? Então lê ali com cuidado o enunciado, né? Vê o que está pedindo, é o que mais se aproxima, tá? E consegue chegar direitinho. Então, a 40ª questão, da parte de estatística. O gráfico a seguir mostra a distribuição percentual dos crimes e contravenções no 75º Batalhão de Polícia Militar. Então, deu as alternativas. Aí, nos gráficos aqui, a gente tem essa barra mais azul aqui, crimes contra o patrimônio. Essa segunda barra, crimes contra a pessoa. A terceira, contravenções penais. E a última aqui, demais crimes. De 2000 a 2019, os crimes contra o patrimônio representam, em média, 25% das infrações totais. No título do gráfico, olha só, distribuição percentual dos crimes de contravenção penal, dos crimes, né, barra contravenção penal do referido batalhão. Então falou que de 2019, crimes contra o patrimônio representam em média 25%. Essa parte do gráfico aqui, essa parte vertical, né, está em porcentagem conforme o título está aqui. 25% está aqui, ó. Então, crimes, né, contra o patrimônio, em média 25%. Se essa linha aqui corresponde a 25%, a gente pode ver que todos os gráficos, todas as barras, né, elas ultrapassam 25%. Essa daqui menos um pouquinho, mas ainda assim está por cima. Então, não vai ter como dar 25% nessa aqui não, tá? De crime contra o patrimônio. Vai ultrapassar esse valor, né? Vamos para então, a primeira falsa. Aí você já vai vendo as alternativas aqui, ó. A B e a C já pode descartar, né? Com isso também, ó, já até vendo aqui, ó, a segunda também já vai ser obrigatoriamente falsa, mas vamos vê-la aqui. Nos primeiros 10 anos de estudo, as contravenções penais apresentaram um decréscimo. Contravenção penal. Então, vai ser aqui o terceiro item aqui, o terceiro barrinho. Apresentaram um decréscimo. Ó. Aqui está entre 20 e 25, aqui subiu um pouquinho, aqui já esbarrou em 25% e aqui ultrapassou um pouquinho. Então, F, a segunda também é F. A terceira, que a gente vai ter que verificar agora, nós só temos entre a A e a D. Ao passo que os crimes contra o patrimônio e os demais crimes estão reduzindo, então, crimes contra o patrimônio e demais crimes. Crimes contra o patrimônio, vai ser a primeira aqui. Está reduzindo, ó. Reduziu, reduziu, reduziu. Beleza. E demais crimes estão reduzindo. Demais crimes. Aqui a gente tem essa coluna aqui. Aqui está em 15%. Aqui já passou de 20%. Aqui ainda está mais um pouquinho de 20%. Mas também assim está maior que a primeira. Então aumentou. E aqui aumentou também. Então só até nessa linha aqui a gente já viu que está errado aqui. Ó. Não precisava nem continuar. Contravenção penal está aumentando. Contravenção penal vai ser o terceiro. Aqui aumentou um pouquinho. Aqui aumentou. Beleza. Mas a gente conforme viu aqui, ó. Demais crimes está subindo. Então, a terceira aqui também vai ser F. Com isso, a gente até matou o gabarito aqui. Ó, a letra A, obrigatoriamente, a última vai ser a verdadeira, né?
conforme está nas duas. Viu como é que você ganha tempo em questão? A gente matou aqui, não precisou nem matar tudo, né? Com duas só, conseguimos fazer a questão toda. Só para não deixar passar batido, no período do estudo, os crimes contra a pessoa estão reduzindo e as contravenções penais aumentando. Crimes contra a pessoa. Você vai aqui, vai ser essa segunda aqui, ó. Crimes contra a pessoa estão reduzindo. Então aqui, ó, reduziu da primeira para a segunda, manteve e reduziu um pouquinho. Beleza. E as contravenções penais estão aumentando. Contravenção penal vai ser esse terceiro. Aqui está entre 23 e 25. Aqui já mais próximo de 25. 25 e beleza, aumentou. Ok, verdadeira. Tá? Então a gente conseguiu verificar aí que todas são verdadeiras, né? Com isso nós temos aí o gabarito A. Ok? Fica assim. Tá? Muita atenção, principalmente nessa de gráfico aqui, aquela outra lá de probabilidade. Revise a prova aí, faça com atenção, né? Deixe o seu material separado aí, faça no caderno, né? Gaste o papel, a caneta, tá? Tem que escrever, tem que treinar a mente para poder se dar bem na prova, beleza? É com treino que você vai atingindo aí um grau satisfatório, tá ok? Avalie, comente, até a próxima, bons estudos!